Estar ao lado do sempre presidente Lúcio Flávio Siqueira de Paiva é algo que não é simples. Não é simples por alguns motivos, no meu caso. O presidente Lúcio Flávio foi meu professor, e acho que eu já disse isso publicamente algumas vezes. O presidente Lúcio Flávio, eu fazia letras na Universidade Federal de Goiás à tarde, e fazia direito de manhã, em alguns momentos à noite, né, dava aula. Eu me lembro que, numa das aulas que tive com o Dr. Lúcio Flávio, eu sempre gostei de gramática. Eu vi a gramática no processo civil. Eu me lembro que as aulas dele deram origem àquilo que passou a ser a minha aula de análise sintática. Eu sempre digo isso a Vossa Excelência e agradeço muito a Vossa Excelência por esse aspecto paradigmático, não só nesse, mas Vossa Excelência sabe que muitos conselhos na vida, quando tenho algumas dúvidas, as minhas angústias profissionais, etc., Vossa Excelência sempre nos dá a honra de ajudar, de auxiliar. Então, pessoalmente, muito obrigado pela sua existência, que é fundamental, não só, mas para todos nós que somos aqui do Conselho da Ordem. Cumprimentar o nosso presidente Rafael Lara, pedir escusas, né? Infelizmente, houve esse pequeno atraso no início, em razão da reunião do presidente Temer, mas, com certeza, nós faremos uma live com o presidente Rafael Lara, que ele é um dos grandes responsáveis por isso aqui acontecer. Presidente Lúcio Flávio, Vossa Excelência é, não só em linguagem verbal, como em não verbal, um ícone, né? É alguém que as pessoas respeitam muito, naturalmente, por muitos. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual a diferença da comunicação jurídica da década de 90, início dos anos 2000, principalmente dos anos 2000, quando Vossa Excelência passou a ter uma atividade mais, digamos, profícua na advocacia, no trabalho, com hoje, em 2022, em termos de linguagem? Consegue ver muitas diferenças? O que tem acontecido? Bom, muito boa noite, meu amigo Carlos André. Muito obrigado pelo convite e por esse carinho, essa deferência com que sempre me brinda. Eu fico muito feliz e honrado de, quem sabe, ter contribuído com um tijolinho nessa construção tão bacana que você tem feito aí. E, para mim, uma alegria, e também imaginem a responsabilidade de ser professor de prática processual, inclusive. Eu posso dizer que corrigi peças do Carlos André, imagina só, né, a ousadia. E cumprimentar todos os amigos que aqui estão, são amigos todos, cumprimentar os nossos colegas que estão nos assistindo pelo YouTube, um cumprimento muitíssimo especial aos representantes do Judiciário, doutor Aldo, doutor Anderson. E, Carlos André, mudanças há e são muitas. O tempo é o grande fator de diferenciação, na minha visão, entre quando comecei a advogar e hoje. O tempo de todo mundo é mais escasso. Então, a linguagem precisa acompanhar o tempo. Eu costumo me orientar e expressar isso para as pessoas com quem eu converso, que às vezes vêm pedir algum conselho, alguma opinião sobre uma petição no próprio escritório. O que há de mais escasso hoje no judiciário é o tempo do julgador. E nós temos que saber valorizar esse tempo. De modo que o grande segredo, na minha experiência e na minha visão como advogado, é você entender que você está lidando com um recurso limitadíssimo, que é o tempo do julgador, e que nesse tempo muito escasso que ele tem para dedicar à sua peça, ao seu processo, você precisa entregar tudo, de maneira clara, objetiva e direta. Tanto que eu, nas minhas petições, e aqui fica a título de sugestão, costumo sempre introduzir a matéria em um parágrafo, dizendo o seguinte: o que será tratado nas linhas seguintes é esse assunto, e o que eu quero lá no final é X.
Porque com isso, você já entrega a sua postulação e dá para o seu leitor um norte, é como se fosse um mapa. Como que eu vou chegar lá? Eu vou te contar daqui a pouco. Mas eu quero chegar lá para te pedir isso. Então, acho que a grande diferença é que a linguagem ela tem que acompanhar o tempo. Como o tempo está mais escasso, como o mundo é muito mais ágil, nós precisamos, na nossa atividade profissional, atuar dessa forma também. Sempre muito reflexivo, sempre muito profundo. Nenhuma resposta, eu sempre digo, nenhuma resposta do professor Lúcio Flávio, me permita, assim, é assim que eu gosto de tratá-lo. Pode tratar, porque eu voltei agora às aulas e estou muito feliz com esse retorno. Outro dia entrei na sala do doutor Lúcio Flávio, uma coisa que é muito interessante, que ele escreve tudo à mão. Escreve, para quem não sabe, quem está nos vendo aqui, ele, de fato, é metódico, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista pragmático. E essa metodologia é fundamental para a jovem advocacia, que tem pouca metodologia, a não ser, em alguns casos, quando essa metodologia é, digamos assim, sistema de lançamento e outras coisas, mas são métodos muito mais empíricos. Eu tenho questionado muito, mais ou menos assim, alguém acorda um dia e fala assim, a sociedade mudou. Não sei se os senhores têm essa percepção. A sociedade mudou. Como a sociedade mudou, então nós precisamos mudar para acompanhar a sociedade. E um dia meu filho faz psicologia, ele falou, pai, precisamos refletir sobre isso, porque isso não é ciência. Isso é um dos métodos científicos esse é um método indutivo, mas talvez o método que dê mais credibilidade para as ciências humanas e para as ciências exatas é um método indutivo, não dedutivo. Ou seja, a primeira coisa existe. Aí eu olho a coisa, essa coisa existe. Então, qual é o método de mostrar que essa coisa existe? O método de mostrar que essa coisa existe primeiro, ela existe. Aí eu posso descrevê-la. Onde eu quero chegar com isso? Eu só consegui dar aula de sustentação oral, depois, você sabe disso, Lúcio, depois que eu comecei a dialogar muito com o professor Marco César, e vendo as sustentações orais do professor Marco César, as suas, sustentações orais extraordinárias, como, por exemplo, do Édio da Silva Júnior, Antônio Carlos, o Cacai, o ministro, à época procurador do Supremo Tribunal Federal, vários colegas que efetivamente fazem sustentação oral e nós, linguistas, traduzimos. Lúcio, como é que você, já que na minha aula eu observei a sua sustentação oral e a descrevi, você tem esse método, como é que você faz para se preparar para uma sustentação oral? E qual é o método que você usa para a sustentação oral? Já que você falou tanto de sustentação oral hoje, qual é exatamente esse método? Existe um método, como, de repente, a jovem advocacia que está nos vendo agora, vai dizer, não, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer... Existe um método ou não existe, positivamente falando? Não, eu acho que não existe, existem vários, né? Mas eu tenho o meu. Né? O que eu desenvolvi, batendo cabeça, acertando, errando, posso compartilhar. E eu começo por dizer o seguinte, vale para sustentação oral, mas vale para outras petições jurídicas. Primeira pergunta que quem quer convencer tem que se fazer. Para quem que eu vou falar? A primeira preocupação que nós devemos ter é com o nosso auditório. Então, vamos expandir isso para muito além de uma sustentação oral ou de uma peça jurídica, porque, ao final e ao cabo, é tudo isso. Eu preciso saber se eu vou me direcionar a um auditório especializado ou não especializado, a uma Câmara Civil que tem X perfil ou qual perfil, aquele juiz. Você precisa fazer esse estudo, é método. Para quem eu vou escrever? Então, para sustentação oral, para qual Câmara eu vou fazer a sustentação? Quem são os componentes? Quem é o relator? Quem é o antigo revisor vogal, que essas figuras meio que desapareceram? E, a partir disso, conhecendo o perfil, você vai construir a sua sustentação oral, que passa, basicamente, no meu método, por, logicamente, uma leitura do processo. Não dá para fazer sustentação oral sem conhecer o processo.
E, em segundo lugar, eu escrevo a minha sustentação oral inteira, mais de uma vez. A significar que aquilo que é entregue em 15 minutos, 14 minutos da sustentação oral, tomou horas a fio de trabalho antes. Mas isso é respeito, primeiro com o seu constituinte, e segundo, com os seus ouvintes. Eu volto a dizer, o que há de mais valioso para um advogado é a atenção dos julgadores. Agora, imaginem todos que nos ouvem. Você tem 15 minutos para ter 3 julgadores numa câmara julgadora olhando para você. Como você não vai se preparar? Como você não vai tratar aquele ato como uma final de Copa do Mundo? Então, eu escrevo a minha sustentação oral 1, 2 vezes, leio, cronometro o tempo. Quanto tempo deu? Deu 16 minutos, está muito. Reescrevo, leio. Deu 14 minutos, está ótimo. Divido a sustentação oral nos tópicos, que eu já conheço, e na hora de jogar, que é a hora auge da advocacia, é um dos momentos mais nobres, que é falar perante o tribunal. Você, advogado, tem que entregar o melhor, toda a sua preparação para aquele caso, toda a sua preparação de vida. Então, a primeira coisa para se fazer uma boa sustentação oral é respeitar a causa e quem vai te ouvir. E respeitar quem vai te ouvir é fazer o seu melhor. Toma tempo, Carlos André? Toma muito tempo. 2 horas de preparação, 3 horas? Não. Eventualmente até dias. Dias. Para, às vezes, quem está assistindo, olhar e falar assim, nossa, mas é tão fácil. Olha que simplicidade, que clareza, que eloquência. Por trás da aparente simplicidade, existe muito trabalho. No fundo, o método talvez seja esse, trabalho. Dizem, não tenho como aferir a veracidade dessa história, mas quando Michelangelo entregou a estátua de Davi, aquilo causou uma perplexidade com a beleza, a grandiosidade da escultura. E aí alguém perguntou, mas como é que o senhor conseguiu fazer isso? Ele falou, muito simples. Fiquei olhando aquele bloco de mármore por horas, até enxergar nele o Davi. Depois foi fácil, foi tirar o excesso. Então, vejam o que é a preparação para se chegar a um resultado final que pode não ser perfeito, mas que cada um aqui, como advogado, tem a obrigação de entregar o seu melhor. Parla, não é? Foi o que Michelangelo disse. Parla. E a fala do presidente Lúcio Flávio exatamente materializa isso sobre o que nós estamos falando aqui. O processo de comunicação exige preparo, muito repertório linguístico, mas não só linguístico, porque comunicação não é só língua. Uma das coisas que mais me incomoda na formação dos professores brasileiros de linguística, por exemplo, presidente Lúcio Flávio, é que a impressão que há é de que um professor de língua portuguesa, de matemática, de direito constitucional, direito penal, ele só sabe português, entre aspas, só sabe matemática, só sabe direito penal. E eu digo só com muito respeito, porque isso não basta. Não é? Alguém que vai ser criminalista, e eu falava o doutor Rodrigo Lustosa, outro dia, nosso vice-presidente aqui pedagógico, e não leu alguma coisa de psicanálise, vai ter alguma dificuldade com o direito contemporâneo. E aí o que eu estou tentando colocar aqui é que Vossa Excelência é muito preparado do ponto de vista de repertório sociocultural. Toda sustentação sua, e olha, eu já vi várias, viu? Talvez não saiba quantas eu vi. Eu sou curioso. E toda sustentação oral de Vossa Excelência tem lá um aspecto de repertório. Alguns mais, e aí Vossa Excelência divide as sustentações, aquelas que são consideradas técnicas, né, em essência, aquelas que têm, na perspectiva
do direito material, uma necessidade maior de efeito, né, de verossimilhança com outros assuntos. Essa preparação é de muita leitura. Lúcio Flávio lê todos os dias outras coisas que não direito, porque é o que parece. Professor Carlos André, como é que eu vou te responder isso, sendo o mais verdadeiro possível? E já compartilhando, inclusive, com todos os colegas que aqui estão. A partir de determinado momento da minha vida, mais amadurecido, eu passei a seguir um lema, todo dia que eu acordo, ele guia a minha vida profissional e pessoal. Amor à verdade e fidelidade ao direito. Nada do que eu faça está longe, se afasta desse norte. Amor à verdade e fidelidade ao direito. Então, por amor à verdade e por fidelidade ao direito, eu tenho que te contar que hoje, aos 45 anos e 21 anos de formado, sim, eu leio muito. Leio pelo prazer da leitura, mas também porque pude aquilatar ao longo dos anos o quão importante é a agregação de repertório intelectual para o exercício da profissão e para a vida. Né? Porque não, isso, a leitura, a autoiluminação, ela não é válida apenas e tão somente para exercer a profissão. Tem que ser a bem da vida, pela melhoria do indivíduo. Né? Agora, quem nos ouve, e eu tenho sempre muito cuidado e o carinho de esclarecer isso, o Lúcio Flávio, de 45 anos, não é o mesmo de 21 anos. Não é o mesmo de 23 anos, quando eu me formei, quando eu peguei a minha carteira da OAB. E quando eu peguei a carteira da OAB, eu tive um choque de realidade muito grande, que eu acho que muitos jovens advogados têm. E o choque de realidade que eu tive foi o seguinte: eu não sei nada. Meu Deus do céu, como eu estou despreparado. O que eu fiz nos últimos 5 anos da minha vida? Aí, quando eu fui pensar, eu lembrei de muita coisa que eu não fiz. Né? Não aproveitei a minha vida acadêmica como poderia e deveria ter aproveitado. Agora, procurei correr atrás do prejuízo. Né? Preencher lacunas, e ainda as tenho, e não são poucas, mas o dia que nós nos dedicamos à profissão advocacia, a gente faz um pacto com a cultura, com a leitura, com a disciplina de estudo. E não tem como ser diferente disso, sabe? Não tem como ser diferente disso. Então, assim, tudo é uma construção. E eu espero, sinceramente, poder voltar aqui na ESA com 55 anos, então daqui 10 anos, falar assim: nossa, com 45 eu não sabia nada. Acho que é essa que tem que ser a nossa visão. Vossa Excelência já deixou um recado muito claro, o que eu iria pedir para que Vossa Excelência fizesse, deixou um recado muito claro para a advocacia, para todos nós. Eu concluo aqui a pergunta dessa fala brilhante, como sempre, não poderia ser diferente. Aliás, agradecer a Vossa Excelência, porque já tinha compromisso, mas nos deu a honra de estar aqui. Com a seguinte pergunta, olhando bem os olhos, com esse compromisso com a verdade. Alguns jovens aqui, não sei se o Caio está aqui conosco, eu fui professor do atual presidente da OAB do Maranhão. E aí, uma tarde de aula, eu disse assim: olha, alguns aqui se preparem, porque vocês têm que ser presidentes da OAB. 5 anos depois, o Caio era diretor, tesoureiro da OAB, agora é o atual presidente da OAB do Maranhão, e a Liliane, esposa dele, é a diretora da Escola Superior de Advocacia, 2 competentíssimos advogados. Então, eu quero dizer, você como um paradigma, de fato, para nós, é o nosso líder, junto com o nosso presidente Rafael Lara. Para esse jovem que quer ser presidente da OAB, qual o recado para ele que quer ser presidente da OAB? Como ser presidente da OAB? Como dirigir a OAB? Como
fazer dessa instituição tão importante uma instituição melhor ainda, porque é isso que efetivamente interessa? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Você me pegou totalmente desprevenido. E aproveito para deixar aqui um abraço ao presidente Caio, que está iniciando o seu mandato, um jovem, mas a gente já percebe a capacidade, percebe a postura. E, Carlos André, para quem hoje inicia a vida profissional como advogado, e olha para a sua instituição e diz para si mesmo: eu gostaria de um dia ser presidente dessa instituição, acho que a primeira coisa que precisa ter é muito amor pela profissão. Muito amor. Sentir-se deveras vocacionado para defender o direito do semelhante. Isso acho que é um primeiro requisito. Um segundo requisito é, enquanto esse dia não chega, qual dia? O dia que seus semelhantes, imagine isso, os seus pares vão às urnas e dizem assim: dentre todos nós, dessa vez será esse o nosso líder. Quando esse dia não chega, se você quer que ele chegue, você tem a obrigação de se preparar. Se preparar juridicamente, se preparar intelectualmente, se preparar como pessoa, como homem, como mulher, como marido. Ter muita convicção da responsabilidade que é dirigir uma instituição desse tamanho e procurar ir deixando pelo caminho, até chegar lá, todas as vaidades, todos os orgulhos, todas as fantasias. Porque ser presidente de ordem é servir. Ser presidente de ordem é fazer um voto de estar 24 horas por dia à disposição dos advogados e da sociedade. Servir. Nós nos tornamos, como presidentes, escravos da advocacia, da sociedade e, muito importante, da história que essa instituição tem. Né? Então, quando eu dava os meus primeiros passos como presidente de ordem, o que me tirava o sono à noite era assim: será que eu estou à altura? Será que eu, como elo de uma corrente, levarei para a próxima geração uma instituição tão brilhante, respeitada e importante como essa que eu estou recebendo? Então, não é nada fácil. É uma caminhada, é um amadurecimento, e fui eleito presidente da ordem com 38 anos. Nesses 6 anos que tive, nesses 2 mandatos, procurei dar o meu melhor. Agora, certamente, com a experiência que eu tenho hoje, depois de 2 mandatos, faria muita coisa diferente. Mas por quê? Porque a gente amadurece, a gente melhora, a gente avança. Mas eu espero ter entregado aos nossos colegas e ao AB Goiás o que era possível ser entregue naquele dado momento e por aquele Lúcio Flávio, que foi, durante 6 anos, o presidente da ordem. Mas fico feliz de poder ter tido essa honra. As palmas que nós ouviremos aqui agora são um reconhecimento inquestionável. Lúcio, muito obrigado por ter estado aqui junto conosco, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela aula de comunicação que Vossa Excelência deu a nós aqui hoje. Obrigado. Conte sempre, meu amigo. Um abraço, muito obrigado por toda a atenção dos presentes e dos colegas que estão em casa. Obrigado.